Olá, heróis e heroínas! Eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Pessoal, vamos seguir com os nossos avanços de Boku no Hero Academia. Dessa vez vamos ver o que vai rolar no episódio 17 da quarta temporada do anime. Bem, esse episódio vai trazer bastante coisas pra gente, como por exemplo aquela batalha entre as crianças e os alunos futuros heróis. E também, é claro, a gente vai ver neste episódio um pouco mais sobre a Eri e a decisão de Midori de dominar 100% do One for All. Hoje conto com o apoio de todo mundo pra deixar o likezão aí embaixo. O seu gostei é muito importante e é claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Se você ainda for novo por aqui, clica no botãozinho vermelho, se inscreve e se junta aqui com a gente. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá, como vocês viram, as crianças estavam empolgadas e também empenhadas em vencer aqueles aspirantes a herói. Eles estavam principalmente atrás do Bakugou, é claro. Mas obviamente, aqueles garotos que aspiravam serem futuros heróis, eles precisavam chegar nos corações daquelas crianças, mesmo eles não acreditando nos heróis e acreditando também que as suas individualidades ultrapassavam as deles. Então a gente teria que ver essa batalha e o Bakugou foi o primeiro a ser atacado. O garotinho com esferas voadoras com dentes foi o primeiro a atacar, e ele atingiu o Bakugou diretamente, que escapou por um raspão. Após isso a gente vê o Yoarashi e também o Todoroki, e bem, eles foram atingidos por uma grande nuvem. Depois percebem que aquilo era poeira. Aquele era um golpe de outros dos garotos que estavam utilizando poeira furtiva. Eles achavam que aqueles heróis realmente eram inúteis. E depois disso a gente via as crianças atacando com tudo. Todas elas estavam se reunindo e indo pra cima de todos aqueles aspirantes a heróis. As crianças hoje em dia estavam bem bagunceiras mesmo. Os heróis profissionais então começam a dizer que quando eles tinham a idade daquelas crianças, eles não conseguiam demonstrar nem um pouco desse tipo de poder, nem fisicamente, nem mentalmente e nem legalmente. E depois disso então eles explicam que acontece que conforme as gerações se passam, as individualidades continuam a se misturar e se aprofundar também. Elas ficam mais fortes e complicadas, até o ponto que ninguém é capaz de controlar. Aqueles que seguem essa linha de pensamento chamam isso de singularidade de individualidades, e basicamente é isso que acontece com a nossa pequena Eri. A individualidade dela evoluiu tanto que hoje parece ser algo completamente impossível de controlar. Então os heróis, olhando aquelas crianças, dizem que até mesmo eles estremecem um pouco. Afinal, ninguém sabe o que o futuro vai guardar a todos eles. Gangork então estava parado assistindo aqueles garotos aspirantes a heróis lutarem, e ele então não se movia nem um pouco e se perguntavam se aquilo não era maldade deixar que eles se virassem sozinhos. Mas Gangork então diz que não. Ele diz que não tá ali só sentado observando aqueles eventos inesperados se desenrolarem. Ele dizia que por mais que fraco possam ser aqueles aspirantes a heróis, eles devem conseguir lidar com este tipo de circunstância. Basicamente ele estava falando que acreditava neles. E a gente realmente via que pouco a pouco isso estava acontecendo. Bakugou, Todoroki, Kami e Norashi, eles estavam trabalhando juntos para parar aquelas crianças. E isso deixava os garotinhos ali assustados, afinal aqueles aspirantes a heróis não tinham nem um pouco de medo das individualidades deles, e pra eles isso era bem novo. Neste momento então a gente vê o Todoroki agradando as crianças ali, uma garotinha principalmente, e depois disso a gente percebe que essa era a individualidade da Kami. Ela tinha um poder chamado Glamour, que por um curto período de tempo ela pode criar ilusões, e assim ela pode basicamente enganar os sentimentos das pessoas. Pouco a pouco eles estavam atacando as crianças, sim, os heróis estavam indo pra cima com tudo, mas eles não estavam fazendo algo pra auxiliar. Por exemplo, juntos, o Bakugou e o Noarashi, eles criaram um grande escorregador de gelo, e assim as crianças conseguiam brincar e se divertir ali. Eles estavam utilizando as individualidades não pra lutar, mas pra fazer com que eles ficassem felizes. As crianças então pouco a pouco começavam a perceber que não era só pra atacar que serviam os poderes, e basicamente os heróis estavam fazendo coisas que eles julgavam impossíveis, coisas que eles nunca pensariam em fazer. A ideia deles, o plano daqueles garotos, era fazer com que eles pensassem que os heróis eram maneiros, incríveis. Eles queriam que as crianças vissem como utilizar o poder de uma forma diferente, e mesmo assim eles não podiam perder pra eles, deixar de atacar. Afinal, se as crianças vencessem heróis ali, eles iriam crescer achando que poderiam fazer qualquer coisa estando sozinhos. Então, eles juntos queriam aumentar um pouco a perspectiva daqueles garotos. Eles queriam mudar a forma como eles enxergavam os heróis, e esse realmente foi um ótimo plano. Pouco a pouco assim, eles não só foram mostrando suas individualidades, como mostraram também outros jeitos das crianças usarem os poderes deles. Eles estavam todos se divertindo juntos, e o Bakugou continuou sendo o Bakugou ali, mas estavam se divertindo mesmo. No final, pouco a pouco, eles estavam realmente ganhando a confiança daquelas crianças, a ponto que sim, eles passaram no exame. Não só isso, como um laço começou a ser formado ali entre os quatro: Yorashi, Kami, Bakugou e Todoroki. Todos eles passaram a criar uma amizade ali. Não só isso, como tudo estava mudando, não só entre aqueles alunos, como nas escolas também. O All Might, representando a Yue, estava conversando com o Shishikura, que representava a Shiketsu. Basicamente, a Liga dos Vilões estavam atacando outras escolas também, afinal a gente viu o que eles fizeram com a Kami. E o fato de que nunca tinha tido interação entre essas duas escolas, como aconteceu hoje, nessa batalha, com todo mundo trabalhando junto,
junto. Fez eles perceberem que a Yui e a Shiketsu agora podem trabalhar juntos, talvez compartilhar informações. Assim eles podem manter um contato. Desse jeito, pouco a pouco, todas as peças podem começar a se encaixar. A gente também viu naquele momento o reencontro entre o Endeavor e o seu filho Todoroki Shoto. Ele elogiava o garoto dizendo que ele foi muito bem, mas o Todoroki não se importava muito com isso. Naquele momento a gente viu o Endeavor completamente sério, e a gente viu ele mais próximo do garoto dizendo: eu realmente tô muito orgulhoso de você, filho. Naquele ponto a gente via Endeavor se erguendo e agora mudando completamente sua oportunidade. Ele continuava dizendo: eu tô muito orgulhoso, então eu agora quero me tornar um herói que você possa ter orgulho também. Acontece que depois disso ele diz: o seu pai é o herói número 1. Depois disso ele diz que ele agora é o herói número 1 e deve ser o melhor de todos. E o Todoroki, talvez um pouco envergonhado, começa a dizer que ele tem que fazer como bem entender. Naquele momento a gente vê que o Yorashi dá um soco nele mesmo pra criar coragem. Ele então pouco a pouco esquece aquela sua vingança e vai diretamente no Endeavor. Ele começa a dizer que realmente vai torcer muito pra ele. Naquele momento o herói número 1 agradece. E também diz pra aquele cara se tratar porque ele tá jogando sangue pelo nariz. Aos poucos estava acontecendo. O Endeavor, todos os jovens ali, eles pouco a pouco estavam trilhando seus caminhos. Eles estavam todos progredindo. E então, depois dessa missão ser completa, a gente passa a ver alguns dias depois. A gente estava agora na UA e estávamos vendo a 1A. Naquele momento, o Midori estava ali estudando bastante e se dedicando muito. Ele começa a pensar que tudo aquilo passou muito rápido. O seu grupo, seus novos companheiros e também a partida e o funeral de Naitai. Todos esses acontecimentos também acabaram adiando o estágio. E o escritório do Cira acabou sendo assumido pelo seu assistente Centipede. Depois disso, todo mundo também ficou aguardando muito o retorno de Mirio Togata como herói. E também, claro, temos a Eri. Finalmente ela se recuperou. Ela conseguiu acordar e recuperou sua consciência. Mas o seu estado psicológico ainda era bem instável. Além disso, o Aizawa disse que, como ainda é incerto se ela vai perder ou não o controle de novo, foi dito pelo professor que eles não podiam se comunicar com ela ainda cara a cara. Não podiam ir conversar com ela diretamente. Mas ainda assim conseguiram descobrir que a individualidade da Eri estava se originando do chifre na sua testa. Esse chifre que aparentemente diminui bastante quando a sua febre abaixava. Agora ele encolheu e tá bem pequenininho. Como a gente sabe, basicamente essa é uma peculiaridade da individualidade da Eri. E agora que ela acordou, seu futuro pode mudar completamente. Afinal, pouco a pouco eles estão aprendendo mais sobre seus poderes e estão tentando criar uma forma dela poder interagir com todo mundo de novo. Enquanto isso, Midoriya estava ali, na UA, se dedicando ao máximo possível nos estudos, o máximo que conseguia. Eles todos estavam se esforçando. E todo mundo, principalmente a Uraraka, percebia que o Deku estava muito animado. E o Midoriya também começa a pensar que, pra ele, desde aquele dia, algo estranho começou a acontecer. Nesse momento, a gente vê que o Aioma do nada chega e coloca um queijo na boca do Midoriya. E aí eles começam a conversar. Depois disso a gente percebe que o Aioma estava observando muito o garoto do One for All. E então o Midoriya estava falando sobre ele, que algo muito estranho estava acontecendo. O comportamento dele havia deixado um grande impacto, mas mesmo assim, o Aioma sempre foi um cara que ele conseguia entender. Enquanto isso, a gente via que o Midoriya se dedicava bastante no seu dia a dia. Até que em um momento ele foi dormir e depois disso, víamos Aioma observando ele da janela do quarto. Ele continuava observando o Midoriya dali, até que do nada o garoto acordou e ele simplesmente sumiu. Mesmo assim, Midoriya percebeu, ele se perguntava o que foi aquilo, por que o Aioma estava ali? Ele foi pela varanda e estava espionando, mas Midoriya, quando foi olhar, não encontrou nada. Na verdade, ele abriu a janela e encontrou no tapete um monte de queijo no chão, formando a palavra eu sei. Midoriya então, no outro dia, começou a observar o Aioma também. Ele dizia que não entendia muito o que estava acontecendo a partir de agora. Afinal, ele nunca se comunicou muito, ele não estava entendendo o que ele queria dizer, o que ele queria contar a Midoriya. Mesmo assim, eles continuaram suas aulas, normalmente, continuaram seus treinamentos, até que então, eles foram novamente para aquela sala de treino, onde eles treinaram as suas habilidades únicas. Neste momento, eles poderiam treinar em conjunto, mas Midoriya disse que ele queria treinar sozinho. Bakugou então perguntava se ele havia melhorado em algo, mas Midoriya disse que nem um pouco. Nesse momento, o garoto explosivo diz: como assim nem um pouco? Você não disse que ia me superar? Basicamente, ele motivou o Midoriya, e aí o garoto começa a pensar consigo mesmo. Neste momento, o seu limite era usar 20% do seu poder. Mesmo assim, com isso, ele não foi capaz de derrotar o Shizaki. Ele só conseguiu fazer isso porque ele usou 100% graças a Eri. Então, a partir de agora, ele iria fazer 100% do poder ser dele. Midoriya estaria treinando para dominar 100% do One for All. Caso contrário, ele não seria capaz de vencer ou salvar ninguém. Neste momento, Midoriya estava prestes a treinar sozinho quando um grande raio passou por ele. Aquele foi um poder do Aioma. E basicamente ele fez tudo isso para contar pro Midoriya sobre o seu poder. Ele disse que ele sabia que a individualidade do Midoriya não era adequada pro seu corpo, assim como a dele também não era. Desde pequeno ele precisava usar um cinto para conseguir usar o seu poder. Afinal, basicamente seu corpo e sua individualidade não era compatível e ele sempre se feria a usar a sua própria individualidade. Nesse momento ele diz para Midoriya que desde o estágio ele tá muito impaciente, tá tentando fazer
tudo sozinho. E então, se ele ficar assim com o seu poder, tentando passar pelas dificuldades sozinho, ele certamente não vai conseguir brilhar. E basicamente ele estava assustando Midoriya pra tentar encorajar ele. Mas é claro, isso fez Midoriya acordar. Ele agradece e a partir de agora ele estará ao lado dos seus companheiros pra conseguir 100% do One for All. Eu acredito que mais ou menos o episódio vai acabar por aqui. E eu espero que vocês tenham curtido. さらに向こうへプレスウルトラ E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha gostado do vídeo de hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!